Olá, boa tarde. Seja bem-vindo ao quadro Sala de Entrevista. Começou desde o dia 2 de março o prazo para a entrega do imposto de renda, a declaração do imposto de renda de pessoa física 2020, ano base 2019. São muitas dúvidas que o contribuinte tem. E no Sala de Entrevista de hoje, nós vamos receber o delegado adjunto da Receita Federal no estado do Maranhão, Dr. Carlos Eduardo França. E, obviamente, vai tirar algumas dúvidas, vai fazer alguns esclarecimentos sobre a declaração do Imposto de Renda 2020, ano base 2019. Dr. Carlos Eduardo, que prazer, satisfação tê-lo aqui na TV Assembleia. Satisfação é minha, agradeço o espaço em nome da Receita Federal no Maranhão. Começou no dia 2 de março e vai se estender até o final do mês de abril? É isso, o período de entrega começou na segunda-feira, tá? Dia 2, e vai ao longo de março e abril até o dia 30 de abril, até 1 segundo para meia-noite. Tá? Mas o programa ele já ficou disponível desde o dia 20, antes do Carnaval. Então o contribuinte já teve esse período já para já ir fazendo, preenchendo a declaração, e a partir do dia 2 de março ele já pode transmitir a declaração. Delegado Carlos Eduardo, quem obrigatoriamente precisa fazer a declaração de imposto de renda? Bem, aqueles contribuintes que em 2019 receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, eles estão obrigados à entrega da declaração, tá? E esse é o principal motivo de obrigatoriedade, mas temos outros, como aquele contribuinte que recebeu rendimento isento, não tributável, ou tributado exclusivamente na fonte acima de R$ 40 mil, aquele que possui bens e direitos acima de R$ 300 mil em 31 de dezembro de 2019, o contribuinte que operou na Bolsa de Valores, independente se teve ganho ou prejuízo, operou na Bolsa, ele está obrigado à entrega da declaração. Aqueles que fizeram doação a partidos políticos também estão obrigados à entrega da declaração. Essas são as principais condições de obrigatoriedade. Quais são as principais alterações em relação à declaração do imposto de renda pessoa física que passam a valer neste ano de 2020? Em 2020, nós temos uma mudança com relação ao calendário de restituições. Tá? Para este ano, tá? O início começa em maio, no último dia útil de maio, por 5 lotes até o mês de setembro. Em comparação ao ano passado, esse período ele era maior, eram 7 lotes, e se iniciava em junho, 15 de junho, e se estendia até o mês de dezembro. Outras mudanças com relação à facilidade de utilização do programa em si. São mudanças que sempre a Receita vem implementando, e a principal este ano é que a possibilidade para aqueles contribuintes que têm certificado digital, certificação digital, ele vai poder usar no programa, tá, baixar a declaração pré-preenchida. E o que é a declaração pré-preenchida? É um arquivo, né, que já vem diretamente no programa, onde vem as informações da declaração do ano anterior e todas as informações de renda. Neste caso, a pessoa física, ela utiliza esse formulário pré-preenchido para complementá-lo? A pré-preenchida é para facilitar o preenchimento. Na verdade, ele já, quando ele baixa o arquivo, quando ele acessa o ícone da pré-preenchida, vai se buscar todas as informações da declaração do ano anterior, como as informações cadastrais, que já os foi bens, em declaração está lá, está lá. E mais as informações que estão para esse ano no sistema da Receita, como rendimento de banco. Então, tudo isso já vai vir para a declaração. E o contribuinte só complementa algumas informações, tá, com relação a isso. Então é muito mais fácil, ele já fica com 90% da declaração preenchida se ele utilizar essa facilidade que, mais uma vez lembrando, é para aqueles que possuem certificação digital. Outra novidade é com relação à obrigatoriedade dos contribuintes que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 200 mil de informarem na declaração o número do recibo da declaração do ano anterior. Tá? Isso tem que ser feito? Tem que ser feito. Se não fizer e tiver rendimento acima de R$ 200 mil, rendimentos tributáveis, o programa não vai aceitar a transmissão. Então ele tem que ficar atento a isso. Se ele usar o certificado, não precisa, certificado digital, não precisa de informar, porque já pega essa informação, é uma informação mais confiável. Por que isso?
Exatamente, para gerar mais confiabilidade que é o dono da declaração que está transmitindo. Tá? A Receita, às vezes, tem esse problema, já que não se exige nenhum recibo nos anos anteriores, não se exigia nenhum recibo do ano anterior. Doutor Carlos Eduardo, o senhor falou sobre restituição do imposto de renda, inclusive a alteração que passa a valer para este ano de 2020. Agora, o que pode ser restituído à pessoa física? Como é que funciona a declaração do imposto de renda? Se chama declaração de ajuste. O que você vai fazer? Você vai informar todos os seus rendimentos tributáveis e todas as deduções legais. Para quê? Para se chegar a uma base de cálculo. O contribuinte, ao longo de 2019, quando ele recebe o salário, aquele empregado, ele recebe o salário, ele já recebe descontado o imposto de renda, que é a retenção na fonte, feito pelo empregador. Tá? E a declaração de ajuste ele vai apresentar esse rendimento, apresentar as deduções, vai chegar-se a uma base de cálculo onde aplica-se a tabela progressiva. O que ele pode apresentar como dedução? Ele vai chegar a base de cálculo, aplica a tabela progressiva, chega o valor do imposto devido, que compara com o que foi retido. Se ele reteve mais do que na declaração de ajuste, mais do que ele apurou na declaração de ajuste, então tem uma diferença a favor do contribuinte e é a restituição. E quais são essas deduções que ele vai apresentar? São os dependentes, são as despesas médicas, são despesas com plano de saúde. Saúde, por exemplo, 100% pode ser deduzido? 100% é deduzido. Educação tem um limite, R$ 3.320 por dependente ou pelo titular. Pensão alimentícia, né? O contribuinte só tem que tomar cuidado. O cidadão, por exemplo, que tem um enteado, ele pode colocar como dependente? Coloca como dependente, tem já o código específico. A mãe, o pai. A mãe, o pai, o avô e bisavô, desde que não tenham recebido rendimentos tributáveis isentos ou exclusivamente na fonte, tributados exclusivamente na fonte, acima de R$24 mil. Se tiver acima de R$24 mil, ele não é permitido. Não pode ser colocado. Mas se estiver abaixo, né, recebe só a mãe recebe uma pensão de um salário, aí ele pode colocar como dependente. Agora, são muitas dúvidas, né, inerentes à declaração de imposto de renda à pessoa física. E entre elas, por exemplo, em relação a ajustes. Às vezes, o brasileiro é comum, né, o maranhense não foge à regra, deixa para a última hora. Começou no último dia 2 de março e vai até o dia 30 de abril. Tem um prazo estabelecido. E aí, às vezes, deixa para a última hora e deixa de colocar algo que seria importante dentro de uma declaração. Ele pode fazê-la, entregar à Receita Federal e depois fazer uma retificação? A Receita sempre orienta o contribuinte a verificar o processamento da declaração. Entregou dentro do prazo, logo em seguida, em 48 horas, a Receita já processa essa declaração e vê se ela incidiu em algum parâmetro de malha. Então, a gente sempre aconselha o contribuinte a ele entrar no portal ECAC e ver o resultado de processamento. Se tiver algum erro, ele retifica, um erro sanável com retificadora, ele retifica a declaração. Se ele esqueceu ou não conseguiu alguma informação dentro do prazo e apresentou a declaração, ele retifica também a declaração. Ele pode retificar a declaração até antes de ser iniciado o procedimento de ofício. Normalmente, a Receita só começa a intimar o contribuinte a comprovar o que ele declarou em janeiro do exercício seguinte, ou seja, em janeiro de 2021. O contribuinte vai ter até o final do ano para verificar o processamento, ver se tem algum erro e corrigir. Doutor Carlos Eduardo, em comparação a 2019, em relação a 2020, qual é a expectativa da Receita Federal no estado do Maranhão para esta declaração do imposto de renda à pessoa física? Em 2020, nós estimamos um número de 405 mil declarantes no estado do Maranhão. É maior do que o ano de 2019? É maior do que o ano de 2019, onde nós estimamos 390 mil. Então, portanto, este ano a expectativa é bem maior. Né? Sempre há um crescimento em relação ao ano anterior, principalmente porque não houve reajuste da tabela progressiva. Então, o limite de tributação permaneceu o mesmo. As alíquotas são as mesmas? As mesmas, a alíquota faz tempo que não mexe, mas o limite para declarar de 28.559, que é o principal rendimento tributável, ele não sofreu nenhuma atualização. Logo, várias pessoas tiveram reajuste salarial. Então,
alcança um nível de renda maior e, consequentemente, o número de declarantes tende a ser maior. Para a gente finalizar e esclarecer o público da TV Assembleia, e para os retardatários, aqueles que não prestarem contas com o leão no prazo determinado, né, para a declaração do imposto de renda pessoa física, que sanções eles poderão sofrer? Os contribuintes que, obrigados à entrega da declaração, não fizerem no prazo, eles vão ficar omissos de declaração no cadastro da Receita Federal. Tá? Então, ele já vai ter uma restrição no CPF, ele não vai conseguir tirar a certidão. Tá? Quando ele sanar, apresentando a declaração de imposto de renda fora do prazo, ele vai ter uma sanção de uma multa, que ela é uma multa mínima de R$ 165, podendo chegar até 20% do imposto devido. Uma última dúvida aqui, que me passou pela cabeça e que é de muitos telespectadores. E para aqueles que não atingiram o limite de percebimento de valores, que são isentos, por exemplo, mesmo assim eles são obrigados a declarar? Contribuinte que não incidiu em nenhuma daquelas obrigatoriedades que eu falei, principalmente com relação a ter recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559, ele está desobrigado a apresentar a declaração. Então não existe mais aquela, já existiu algum tempo atrás, faz tempo, a declaração de isento, não existe isso. Então se você não está obrigado, você não precisa apresentar a declaração. Mas tem um detalhe, se o contribuinte não atingiu esse valor, mas teve imposto retido, ou seja, a fonte por algum motivo reteve algum imposto, para ele poder recuperar ou ser restituído desse valor, somente mediante a apresentação da declaração. Então, se ele teve imposto retido, mesmo não atingindo o limite, para ele poder receber, ele apresenta a declaração. Eu conversei aqui no quadro Sala de Entrevista com o delegado Carlos Eduardo França, adjunto da Receita Federal do Estado do Maranhão, que veio aqui prestar esclarecimentos e orientar a população através da TV Assembleia com relação à declaração de imposto de renda pessoa física 2020, ano base 2019. Muito agradecido pela presença e muito obrigado mesmo por ter vindo aqui. Obrigado pelo espaço. E eu fico por aqui com o quadro Sala de Entrevista. Até uma próxima oportunidade, mas continue sempre ligado no portal da TV Assembleia, que volta amanhã. Tchau, gente, e até a próxima.